Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Raquel Guinin e eu tô no terceiro período de psicologia. E nesse canal eu quero trazer bastante coisa assim relacionada ao meu curso. Talvez trazer, por exemplo, tá perto de alguma prova minha. E aí eu queria vir aqui gravar um vídeo, agir como se fosse uma prova oral, como se um professor tivesse sentado aqui atrás da câmera falando comigo e me perguntando as coisas e eu tendo aqui que falar sobre a matéria. Deixa aqui nos comentários se vocês acham essa ideia, boa pra fazer. Mas, obviamente, eu falando, assim, de um ponto de vista de estudante, pelo amor de Deus. Eu não sou, nenhuma profissional ainda pra poder, discorrer de fato sobre as matérias aqui, sabe? Eu também queria trazer coisas relacionadas à reflexão, essas coisas malucas, assim, que nós, como seres humanos, pensamos. Enfim, gente, vamos lá pro vídeo. Começando com uma história da psicologia. Era uma matéria que eu tive na segunda-feira. E ela falou, assim, bastante sobre como a psicologia foi surgindo, como é que era a relação da psicologia na Grécia Antiga, sendo que, detalhe, não existia psicologia na Grécia Antiga, porém já existiam alguns questionamentos. Por exemplo, quem sou eu? Qual é a diferença do homem pros animais? Aí eles falaram que essa diferença era da razão, né? O fato da gente, como ser humano, a gente racionalizar tudo, os animais não tem isso. Também na Grécia Antiga eles falavam bastante sobre a questão da alma, né? Então, assim, a psicologia, ela foi surgindo fruto desses questionamentos. Além disso, a história da psicologia, né, tratou sobre a relação com o Império Romano, com o Renascimento, com o Iluminismo. Também como é que foi o início da psicologia como ciência, porque hoje a gente sabe que a psicologia é uma ciência. Isso surgiu com Wundt e o seu laboratório de psicologia experimental. Além disso, a gente também falou sobre a influência do capitalismo e do positivismo. A gente também viu sobre as escolas de pensamento. Então a gente viu estruturalismo, funcionalismo. Enfim, gente, todo esse aspecto, né, histórico. E nessa matéria a gente teve a monitora. Ela era uma aluna, só que ela já estava em um período mais avançado e ela, perto de prova, ajudava nós, alunos, com resumos e respondendo perguntas, dúvidas e tal. Inclusive, isso é um parênteses aqui que eu queria abrir com vocês pra falar sobre monitoria. Uma coisa que eu acho, assim, que vale muito a pena, porque além, assim, da questão de você ganhar hora complementar, a gente ganha uma aproximação com um determinado professor, o professor que a gente se inscreve pra ser monitor. Então, eu acho que vocês poderiam procurar saber se vocês podem fazer na faculdade de vocês. Você só tem que, basicamente, ter notas boas naquela matéria e se inscrever, né? Eu acho que vale a pena, tá bom? Também a gente teve um trabalho pra fazer. Basicamente, a turma foi dividida em grupos e eu e meu grupo, a gente falou sobre o humanismo. Os outros grupos escolheram outros temas, mas, não foi muito legal, assim, sabe? Porque a professora começou pedindo pra gente ir apresentar, depois só fazer coisa escrita. O nosso grupo não tava tão integrado, sabe? Então, resumindo, esse trabalho não foi, nada muito de interessante pra contar, mas foi um trabalho, né? Então é isso, gente, sobre a história da psicologia, tá? É bem breve mesmo, porque a gente só viu essas coisas mais básicas, né? No primeiro período a gente vê só assim, a gente só tá preparando o terreno. A próxima matéria era uma matéria que eu tive na quarta-feira. Ela se chamava Psicologia e Profissão. Eu tive um professor que eu gostei muito. Sabe aquele professor, além de ter uma didática boa, é um professor que não foca só nas questões da matéria? Conversa sobre as coisas da vida, que estimula, a reflexão. Então, sei lá, instiga muito mais a gente como aluno, né? Enfim, nessa matéria, a gente começou falando, assim, sobre o que era psicologia, o que faz um psicólogo. A gente também falou sobre código de ética. Então, a gente tratou da questão do sigilo, né? Também falamos sobre as áreas de atuação. Psicologia organizacional, da saúde, psicologia hospitalar, psicologia comunitária, psicologia do esporte, psicologia clínica, psicologia jurídica, psicologia escolar. Gente, assim, a psicologia ela tem muitas áreas, tá? Depois de tratar dessas partes, iniciais, assim, o professor começou a falar sobre psicanálise. Então ele falou de Freud. A gente também fala sobre id, ego, superego, diferença entre consciência, pré-consciente, inconsciente. Falamos sobre complexo de Édipo, uma coisa assim muito doida, esquisita de se pensar. Mas eu vou ler aqui um pedacinho pra vocês. Pra mim, eu entendi do que se trata,
Mas, sei lá, sabe quando pra você soa meio esquisito? Ainda soa meio esquisito pra mim. Mas esse complexo de Édipo, ele, é lá na infância. Então, talvez por isso que a gente tem essa estranheza ainda, sabe? Complexo de Édipo. Entre 3 e 5 anos, mais ou menos. A mãe é o objeto de desejo do menino. Objeto de desejo, tanana de raiz. Lembrei de Bonde das Trondas. E o pai é o rival que impede o acesso do menino ao objeto desejado, que seria a mãe. Assim, o menino procura ser o pai para ter a mãe, internalizando regras sociais representadas pela autoridade paterna. Ou seja, né, o menino ele tenta assim agir como o pai, né? Tenta copiar o pai para poder ganhar a mãe. Posteriormente, desiste da mãe por não querer perder o amor do pai, podendo participar assim do mundo social. E o Édipo feminino também há com as meninas, porém com as figuras invertidas. É isso, gente. Eu confesso que eu, sei lá, quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei oi? Enfim, gente. A gente também falava sobre os mecanismos de defesa. Por exemplo, recalque. Resumindo assim, é quando você pega uma experiência que você teve e você, nega que ela existiu, sabe? Você basicamente esconde essa experiência dentro de você. Então, você recalcou. Não tem nada a ver com keep calm, deixa de recalque, gente. Esquece. Outra coisa que a gente estudou também, mecanismos de defesa, foi a projeção. O que é projetar, né? Bom, em psicologia é quando você projeta algo de si nas pessoas. Por exemplo, digamos assim que eu sou uma pessoa competitiva. Realmente eu sou. E aí eu falo pras pessoas, olha só, você tá sendo muito competitiva nisso e naquilo, porque isso e aquilo, blá, blá. Digamos. Quer dizer, eu tô projetando algo assim que eu sou nos outros. Às vezes eu não paro pra olhar pra mim mesma e acabo apontando, né, essas características nos outros, quando na verdade eu também tenho essas características, sabe? Às vezes tem gente que não percebe, né? Além disso, a gente também falou sobre humanismo, sobre TCC, que é a teoria cognitivo-comportamental, sobre behaviorismo, né, que é uma parte muito importante, assim, da psicologia. Foca bastante nos experimentos. Além disso, nesses experimentos, eles observam como é que é a relação entre estímulo e resposta. Inclusive, tem um exemplo, assim, de vida real. Vou ler aqui pra vocês. É um exemplo de cachorro, tá? A ração é um estímulo para a salivação do cachorro. A salivação é um modo de resposta, né? Ao adicionar, por exemplo, uma fala, toda vez que der a ração, por exemplo, comida, com o tempo, o cachorro começará a salivar só de ouvir essa palavra. Assim, o estímulo que antes era neutro, ou seja, a fala, né? A fala antes ela era neutra, por não ter nenhum efeito no cachorro, né? Passou a ser condicionado, ou seja, capaz de desencadear um comportamento que antes só era aprendido por um estímulo específico. Então, basicamente é isso, gente. E além do behaviorismo, a gente falou da Gestalt. Então, a gente falou de Jung. E Gestalt, ela é diferente da psicanálise porque a psicanálise, ela foca bastante no inconsciente e nas questões passadas do indivíduo, né? E a Gestalt não. A Gestalt, você pode até falar de questões passadas da sua vida, porém, você vai trazer essas questões para o presente. A pessoa vai querer saber como é que você lida hoje com essas questões do passado. E não como essas questões do passado se davam para você no passado. Entende? E, além disso, foca bastante, assim, na tomada de responsabilidade do indivíduo sobre a condição que ele tá. Também trabalha com aceitação, enfim. Nessa psicologia de profissão, a gente também teve uma monitora, muito boa, por sinal. E uma coisa muito, muito, muito boa que a gente vai entrar aqui é que, nesse primeiro período, né, na minha faculdade, a gente teve muito incentivo dos professores para poder assistir filmes. E eu acho isso, maravilhoso, né? Porque a gente consegue, sair do mundo das aulas e do mundo, assim, da escrita pra poder também ter essa parte de entretenimento, sabe? E aprender, eu acho isso ótimo. A gente assistiu Jornada da Alma e Laranja Mecânica. Bom, Jornada da Alma, eu vou começar por essa, porque é mais tranquilo de falar. Depois eu vou explicar e vocês vão entender o porquê é mais tranquilo. Jornada da Alma, basicamente, tratava de Freud, também tratava sobre o paciente dele que tinha histeria. Histeria, na época, era como se fosse a ansiedade dos dias atuais, sabe? Eles mostraram como é que se dava isso naquela época e como é que Freud estava lidando com isso. Agora, gente, Laranja Mecânica. Como explicar Laranja Mecânica? Filme que você tem que ter estômago pra assistir.
É um filme que é muito pesado. É muito pesado. Por quê? Porque trata sobre coisas de extrema violência e trata sobre coisas... Ai, gente, desde, tipo, espancamento mesmo até, tipo, cenas de estupro, assim, cara, tipo... É bizarro, sabe? E não é aquilo, assim, que tampa. Não, você vê essas cenas. Todo mundo da minha sala, quando foi comentar sobre esse filme, tava, tipo... Ai, não tava conseguindo nem se expressar. Vocês estão vendo como eu tô agora, né? Mas, assim, é um filme que tem relação com behaviorismo. Então, a gente teve que assistir tanto esse quanto Jornada da Alma pra poder fazer a prova e tal, e discutir sobre isso nas aulas. Se vocês quiserem, eu posso depois assistir de novo e, de repente, fazer um paralelo de novo com a psicologia. Eu posso até, de repente, trazer a minha prova e ver o que foi cobrado sobre o filme. Deixa aqui nos comentários também se vocês gostariam disso, tá bom? Ah, um outro filme dessa matéria foi Nise da Silveira, que não foi um filme passado pelo professor, tá? Porém, foi um filme, assim, que eu achei muito interessante, que trata sobre esse mundo dos hospitais psiquiátricos. E por que eu acabei assistindo esse filme? Porque o professor fez uma visita a um hospital psiquiátrico que, infelizmente, eu não pude ir, porque eu tava trabalhando. Essa visita pro hospital, eles viram até uma parte que eu fui ver nos stories de uma das pessoas que foram. Eles viram como é que eram feitos, tipo... os controles nas pessoas, quando era a época da lobotomia. E a Nise, ela era, assim, super contra isso, sabe? Então, por isso teve relação também. Uma outra coisa que esse professor passou foi um trabalho que a gente tinha que fazer. A gente tinha que criar um currículo Lattes. É basicamente o currículo onde os profissionais já formados, né, eles, na plataforma virtual, eles detalham toda a experiência que eles já tiveram, assim, na vida, sabe? A gente teve que criar como se a gente tivesse 15 anos depois de formada. A gente teve que inventar várias coisas, sabe? Eu nem sabia o que escrever, nem as pessoas sabiam o que colocar lá. Então a gente teve que pesquisar muito. Mas o professor fez isso, assim, com o intuito de realmente fazer a gente pensar, sabe? Não só nas questões de hoje, de estudar pra aula, pra prova que vai rolar e tal, mas também, tipo, pensar o que a gente quer, sabe? Como é que a gente quer estar daqui a 15 anos? E tinham que ser, tipo, várias páginas. Foi difícil pra caramba pesquisar. Aí o professor tava falando, né? Ah, coloca que você participou de mesa, de isso, de aquilo, de congresso. Ah, minha cabeça explodia de tanta informação. Cara, uma coisa que o professor fez no primeiro dia de aula foi assim que a gente deu um match com ele, entendeu? Ele separou a turma em duplas e, por exemplo, a gente tinha que começar falando pra aquela pessoa, a nossa dupla, como é que era a nossa vida, o que a gente fazia, enfim. E essa pessoa tinha que fazer o mesmo. Mas com uma condição. A gente, na hora que a gente estivesse falando, a outra pessoa tinha que ficar calada. Ela não poderia falar nada. Depois que todo mundo terminou, o professor começou a chamar a gente pra frente. Daí o coração, né? O primeiro dia de aula, cara, já vai pra frente. Ele falou, agora que vocês conversaram entre si, vocês vão contar pra mim e pro resto da turma o que essa outra pessoa contou pra você. Você vai contar tudo que ela falou, do início ao fim. E aí, puf, deu branco, né, na gente. E todo mundo foi assim, a gente começou falando, tipo, a pessoa falou isso, aquilo, também aquilo e aquilo. Aí o professor... Só isso? Todo esse tempo? Aí a gente parava, pensava. Aí a gente, lembrei, a pessoa também falou sobre isso e aquilo. Então, o professor fez isso como um exercício de escuta. E aí ele começou a explicar, né, o quanto na psicologia é importante a gente escutar mais do que você falar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de falar muito. Eu tô aqui falando sem parar. Preciso beber água. Mas ele quis passar muito isso pra gente, sabe? Tipo, o quanto é importante você focar na outra pessoa enquanto ela estiver falando. E não em chegar e, tipo, já trazer uma resposta, já isso e aquilo. Dar um tempo pra pessoa falar, e ter o tempo dela e tudo mais. E depois você ter o seu. Foi muito tipo, que legal, cara. Primeiro dia, já tô amando. Fala, galera. Tô editando aqui o vídeo e eu tô percebendo que ele tá ficando muito longo pra mim. Eu vou fazer a parte 2. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, tá bom? E nessa parte 2 eu vou falar a próxima matéria, junto com o próprio estágio dela. Então, se vocês estiverem curiosos pra saber sobre isso, vão lá pra assistir a parte 2, tá bom? Deem um like já pra ajudar e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação aqui do canal. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Tchau!